Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br e também no nosso canal no YouTube, Adelages YouTube. E nós chegamos hoje aqui para a lição de número 9, onde nós vamos abordar o tema A Corrupção dos Últimos Dias. Esta lição, nós chegamos num ponto onde o apóstolo Paulo profetiza não só acerca daqueles dias em que Timóteo iria enfrentar, mas também dos dias que antecederiam a volta do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo profetiza que os tempos que nós iríamos enfrentar, e hoje já estamos cumprindo e vivendo o cumprimento dessa profecia, ele profetiza que aumentariam a maldade. Quando nós lemos tempos trabalhosos, eu vou explicar para os irmãos no original o que significa esta expressão. Mas o apóstolo Paulo, que era um homem ungido e usado pelo Espírito Santo, profetizou e está se cumprindo na íntegra. Esses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, a corrupção, a maldade triplicou na face da terra. E a lição, nós vamos entender que ela vai mostrar a maldade e a corrupção de várias formas, para que nós, aqueles que desejam viver no céu, seguir a vontade do Senhor, saiba identificar onde está essa maldade, a fim de que se desvie. E não apenas se desviar, mas também a lição vai apresentar como nós podemos estar preparados para nos mantermos fiéis ao Senhor, a fim de não sermos contaminados com tanta maldade que existe no mundo. A lição, ela vai mostrar a corrupção, como nós, a Igreja do Senhor Jesus, aqueles que desejam obedecer ao Senhor e se manter fiéis, como que eles devem agir para se guardar dessa corrupção. E também nós vamos ver a importância de uma das principais coisas que fazem com que a igreja se mantenha fiel, que é o estudo da palavra de Deus. A lição, nós temos 3 grandes ensinamentos nesta lição: conhecer a corrupção, saber como agir para se manter fiel e entender que devemos priorizar o ensino da palavra, o estudo da palavra. Prestai bem atenção. A lição, ela tem aqui o texto áureo baseado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. A verdade prática nos diz assim, fiz questão de registrar aqui porque é muito importante. O ensino da palavra de Deus, de modo cuidadoso, pode evitar que a corrupção domine os corações dos salvos. Prestar atenção? O ensino cuidadoso da palavra de Deus pode evitar que a corrupção domine o coração dos salvos. E isso significa que se não houver um cuidado em buscar a Deus pelo estudo da palavra, as pessoas ficarão à mercê dos ataques do inimigo e serão presas fáceis para serem enganadas e iludidas pelas heresias e os espíritos malignos que estão atuando na face dessa terra. Por isso que a verdade prática chama atenção para a importância do estudo da palavra. E eu quero que você fique comigo até o final desta lição, porque você vai aprender muitas coisas importantes para que você se mantenha fiel e para que você ajude a ensinar acerca dessa verdade, a fim de que nós possamos livrar as pessoas da corrupção que está, infelizmente, destruindo até mesmo igrejas, até mesmo comunidades cristãs, que perderam esta visão espiritual, esse temor da parte de Deus e a essência da prática cristã que faz com que os cristãos se mantenham fiéis ao Senhor por meio da obediência, observância e o estudo da palavra. Fique conosco até o final, porque isso vai ser de grande relevância para a tua vida espiritual e a fim de que você também seja um instrumento usado nas mãos do Senhor nessa última hora. Prestai bem atenção. A leitura bíblica em classe está baseada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4 e também versículo 14, 15 e 16. O objetivo geral, olha só o objetivo desta lição, muito importante, irmãos, porque estamos vivendo realmente o cumprimento dessa profecia do apóstolo Paulo. O objetivo geral, descrever a corrupção dos últimos dias.
Não que a gente se interesse pela corrupção, mas nós precisamos ficar atento ao crescimento da maldade, porque isso indica também a volta do Senhor Jesus. Devemos ficar atento a fim de sabermos que a volta de Cristo está perto e também para que nós possamos nos desviar dessa maldade. Devemos fazer como Davi: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja e livra-me do laço do passarinheiro. A maldade está crescendo como armadilhas que estão em todo canto. E nós temos que identificar essa maldade a fim de desviar-nos dessas armadilhas e não sermos pegos, apanhados por esta corrupção, a fim de nos mantermos fiéis ao Senhor. Então, essa lição vai mostrar e vai nos dar capacidade de descrever a corrupção dos últimos dias. Mas a lição também tem mais 3 objetivos específicos. Primeiro, apontar as características dos tempos trabalhosos. Segundo, apresentar o apóstolo Paulo como exemplo de obreiro em tempos difíceis. Nós temos referências bíblicas de homens que deram exemplo por meio da sua conduta fiel e devemos nos espelhar nesses homens, mas não só os homens que viveram no tempo bíblico da igreja primitiva. Ainda hoje existem muitos homens de Deus dignos de serem copiados em suas atitudes. Dignos de serem copiados em suas atitudes. Nós devemos extrair os bons exemplos daqueles irmãos que estão convivendo ainda nos dias de hoje, que estão dando bom testemunho, e a Bíblia diz que nós temos que honrar estes homens e também seguir os seus bons exemplos. Também, 3, conscientizar os alunos acerca do valor do ensino bíblico nesses tempos trabalhosos. 3 objetivos: identificar esses tempos trabalhosos, as características desse tempo trabalhoso, identificar. Segundo, nos espelhar nos homens de bom testemunho, a fé deles imitai, diz a Bíblia. Terceiro, entender que dentre as muitas coisas que a igreja precisa fazer para se manter fiel, a principal delas, estudar as Escrituras e elas obedecer. Então é muito importante entender esses objetivos. Mas a lição tem 3 partes. A primeira parte diz assim: tempos trabalhosos. A lição não é tão extensa. A segunda parte nos diz assim: Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis. E a terceira parte, o ensino da palavra de Deus em tempos difíceis. Nesta primeira parte, nós temos aqui tempos trabalhosos. O que significa tempos trabalhosos? Porque na leitura bíblica em classe, já ali no primeiro versículo, nós temos a seguinte leitura, que nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando Paulo diz sabe, lá no original, isso indica que Timóteo tinha consciência da dificuldade. Sabe, Timóteo, ou seja, você tem ciência do quanto é difícil estar em meio ao crescimento da maldade. Porém, virão ainda dias onde isso vai aumentar. Era isso que Paulo estava querendo dizer. E aí, esta expressão, tempos trabalhosos no grego, olha o que diz aqui, ó. No grego temos a expressão chapelos. E isso significa aumento da maldade, devido à grande apostasia. Quando você lê aqui a primeira parte, tempos trabalhosos, que foi extraído do versículo número 1 de 2 Timóteo capítulo 3, esse tempos trabalhosos no grego é chapelos, aumento da maldade. Paulo estava mostrando pelo Espírito Santo que se naqueles dias Timóteo já tinha ciência que havia maldade por meio da incredulidade, as pessoas eram incrédulas, quem estava entre a comunidade cristã, muitos estavam se apostatando da fé. Nós temos aí, conhecemos, sabemos que existe, já vimos lição sobre isso, sobre apostasia, tem vários tipos de apostasia, até tem um estudo aqui na Bíblia Pentecostal, na página 1856, que fala aqui de 3 tipos de apostasia. Temos aqui apostasia teológica, temos apostasia moral e apostasia pessoal. Apostasia significa desvio, afastar-se da verdade. E naqueles dias, muitas pessoas estavam afastando-se da verdade, já era difícil,
Mas Paulo estava dizendo, Timóteo, você sabe que isso está acontecendo, é difícil, mas isso vai aumentar, Timóteo. Tanto nos teus dias, como nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então, quando você lê com os alunos tempos trabalhosos, saiba que no grego é chapelos, aumento da maldade. Coisa ruim, triste, é a gente presenciar a maldade. E você sabe muito bem quantas coisas más existem nesse mundo. E Paulo, pelo Espírito Santo, estava profetizando que isso só iria aumentar. Fique conosco, tem muitas coisas interessantes daqui para frente. Mas nós temos aqui o primeiro tópico, nos últimos dias, conforme o versículo 1 da lição. Esta expressão envolve dois períodos. Aqueles dias em que Timóteo estava vivendo e os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Mas aqui nós veremos os pecados dos últimos dias. Por incrível que pareça, irmãos, a Bíblia é um livro de boas novas, mas Deus, Ele nunca furtou do homem o direito de conhecer tanto o bem como o mal. E por isso que na Bíblia, de tantas listas de bênçãos que existem, Deus também usou seus servos para escrever listas de pecados que existiam e existem ainda. E nós temos várias listas de pecados na Bíblia. E eu fiz aqui uma lista do que a lição vem trazendo e depois preparei aqui um estudo dos textos que revelam as listas de pecado da Bíblia no Novo Testamento. Então fique comigo aí que você vai anotar, isso vai ser importante para compartilhar com os alunos no domingo. Mas aqui na lição, o tópico primeiro, nós temos aqui sete itens de pecados que o apóstolo Paulo profetizou que haveria um aumento desses pecados. Se você for ver, no primeiro tópico aqui, nós temos a letra A, letra B, letra C, letra E, letra D e letra D, letra E, letra F, aliás, isso. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens de pecado. Prestar bem atenção, nós temos, vou repetir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens de maldade. Primeiro, a lição fala amantes de si mesmo. Cada uma dessas expressões eu vou falar o que o original, a exegese bíblica, explica na íntegra. Tá? Então anote aí. Eu vou falar aqui o que está escrito na lição e a explicação do que o original nos apresenta, pela exegese bíblica. Tá? Então, amantes de si mesmo, está na lição. Agora anote o significado. O que significa amantes de si mesmo? Aquele que busca seus interesses. Iriam aumentar nos dias de hoje, era a profecia que Paulo estava profetizando, que já existia homens que buscavam os seus interesses, mas iriam aumentar esses homens. Ou seja, o amor pelo próximo quase que iria desaparecer. As pessoas iriam se tornar, na sua grande maioria, totalmente egoístas. É isso que a lição está tentando passar pelo estudo do original. Amantes de si mesmo. O que significa? Anote aí. Aquele que busca seus interesses. 2. Avarentos. O que significa? Está na lição. O que significa no original? Amantes de dinheiro e bens materiais. Essa palavra avarentos no grego, se você quiser anotar, é filarguros. Filarguros, que significa literalmente amantes da prata. Quando você lê avarentos na Bíblia, no Novo Testamento, significa filarguros, amantes da prata, ok? Então, o que significa ser avarento? Amante da prata. Isso quer dizer que Deus estava mostrando, por meio de Paulo, nessa profecia, que nos últimos dias, que são exatamente os dias de hoje, dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nós sabemos disso, nesses dias nós vamos ver aumentar as pessoas que amam o dinheiro acima de Deus, acima do próximo, até mesmo acima da família, como foi o caso daqueles filhos ali em São Paulo que mataram os pais, daquela filha, né, com seu namorado que matou os pais por causa da herança. Nós vamos ver aumentar esse tipo de coisa, de maldade na face da terra. 3. Presunçosos e soberbos. O que significa isso? Que se julgam superiores. Por isso que um soberbo não vai entrar no reino dos céus. Quando Jesus fala
dificilmente um rico entrará no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar no vão da agulha, os irmãos sabem disso, é que verdadeiramente, irmãos, jamais, durante a eternidade toda, Deus vai permitir que um soberbo fique do lado dele. Rico é sinônimo de soberba, aquela pessoa que não depende de ninguém. Ela se julga acima de tudo e de todos. Então isso é um rico, e isso é sinônimo de soberba na Bíblia. Então essas pessoas não vão herdar o reino dos céus, porque Deus não vai passar a eternidade do lado de um soberbo. Porque é bem provável que logo que adentrem a eternidade, esse soberbo é capaz de querer que Deus sirva a ele. É capaz de querer dar ordens em Deus, porque o soberbo é assim. Então quando você lê presunçosos e soberbos, significa se julgam superiores. Você conhece muita gente assim, né? D, 4. Blasfemos. O que significa isso na exegese bíblica, no original? Rebelião contra Deus e contra o sagrado. Você sabia que tem pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, não necessariamente se dirigindo à pessoa do Espírito Santo, mas zombando daquilo que é sagrado? As pessoas podem também blasfemar do Espírito Santo, zombando, desonrando aquilo que é sagrado, aquilo que pertence à obra de Deus, ao reino de Deus, como a igreja, homens de Deus, elementos sagrados. Então, blasfemos, rebelião contra Deus e o sagrado. Essa rebelião é uma incredulidade publicada. Pessoas que dizem, eu não acredito em Deus, Deus não existe, isso é palhaçada, não creio na Bíblia. Isso é uma rebelião aberta. Também, letra E, desobedientes a pais e mães e ingratos. O que significa isso no original? Pessoas que não honram a família. E nós estamos vendo isso triplicar-se na face da terra. Pessoas que não honram a família. Letra F, profanos, sem afeto natural. O que significa isso no original? Anote aí, vai anotando. Não respeitam as coisas sagradas. Temos que tomar muito cuidado com as zombarias que se fazem das coisas de Deus nos meios de comunicação. Eu tenho visto muitas pessoas zombarem da igreja, zombarem da liturgia dos cultos, zombarem da pregação, zombarem do evangelho, e isso é profanar as coisas de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado. Vai anotando aí. Letra E, irreconciliáveis. Aqui é uma lista conjunta. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis. O que significa isso? Desobedientes e maldosos. Então, nessa lista, anote aí, eu vou repetir. Amantes de si mesmo, aquele que busca seus interesses. Avarentos, amante de dinheiro ou amante da prata. Presunçosos, se julgam superiores. Blasfemos, rebelião contra Deus e contra o sagrado. Desobedientes a pais, mães e ingratos, que não honram a família. Profanos sem afeto natural, não respeitam as coisas sagradas. E irreconciliáveis, caluniadores, ou seja, desobedientes e maldosos. Tudo isso que a lição está apresentando, eu mostrei para vocês aquilo que o original fala na íntegra. Essa lista revela a corrupção dos últimos dias. E não é só isso não. Nós temos aí outras listas na Bíblia, não é somente nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós temos também outros textos na Bíblia que eu já vou mostrar para vocês. Vocês terão a oportunidade de anotar esse estudo que eu preparei. Mas o segundo tópico ainda diz assim, falsa aparência. O que significa isso? Preste bem atenção, isso aqui é muito importante. Aqueles que não querem, isso aqui é uma definição que eu fiz pessoalmente, dentro do que o original mostra. O que significa pessoas de falsa aparência? Como é que a gente vai identificar? Precisamos saber o seguinte termo. Aqueles que não querem compromisso em seus corações, mas na frente dos outros se obrigam a se comportar. O que significa essa frase? Pessoas que não querem compromisso com Deus em seus corações, na frente dos outros, da igreja, dos pastores, dos obreiros ou de cristãos, outros cristãos, eles se obrigam a se comportar. Porém, por trás dos pastores, por trás da igreja,
longe dos olhos da comunidade cristã, essas pessoas não têm temor, conscientemente se envolvem com pecados que prejudicam o espírito, que enfermam a alma e corrompem o corpo. As pessoas de falsa aparência, eles na verdade, na frente são um, por trás são outro. E por que são assim? Porque lá no coração eles não querem obedecer a Deus. Aí na frente eles se obrigam a se comportar, mas longe dos olhos dos líderes ou dos irmãos, eles se envolvem com vários tipos de pecados, de vícios, vários tipos de carnalidades, sem temor e consciente. São pessoas falsas, de falsa aparência. Se alguém perguntar para você como é uma pessoa de falsa aparência, você diga, é aquela pessoa que na frente dos líderes e dos cristãos, ele se comporta. Mas, porém, como ele não tem compromisso no seu coração, por trás ele se envolve com várias carnalidades sem temer a Deus. Isso é uma pessoa com falsa aparência, conforme o original. Mas anote aí, meus queridos, eu vou dar apenas as referências para você estudar em casa e compartilhar com os irmãos no domingo. As listas de corrupção e pecados da Bíblia no Novo Testamento. São várias. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes da Bíblia do Novo Testamento, onde tem ali as listas de pecados, aonde revela a corrupção e o aumento da maldade nesse mundo tenebroso. Então anote aí, primeira lista, Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Segunda lista, Romanos capítulo 1, versículo 28, ou seja, do 28 ao 32. Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao 32. Anote isso. Terceiro, Gálatas capítulo 5, do versículo 29 ao 21. Quarto, Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Quinto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Sexto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Sétimo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 e 3. Oitavo, 3, 4, 5, 6, 7. Oitavo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 19. São 19 versículos onde tem ali listas e nomes e também as consequências que virão sobre as pessoas que se envolvem com a corrupção e a maldade. Esse texto de 2 Pedro é muito importante você estudar. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 19. E também Judas, do versículo 3 ao versículo 9. E a última lista de pecados da Bíblia, que eu considero uma lista negra, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Onde a Bíblia diz ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os abomináveis, etc. Mas essas listas é importante que você estude para você ver a corrupção no mundo, o aumento da maldade no mundo, a maldade no mundo, para você conhecer o que é a maldade e fugir dela, se desviar da maldade. Então é muito importante que a gente aprenda. Se Deus fez questão de registrar aqui tudo aquilo que desagrada a Ele, nós temos que conhecer. É muito importante. Eu vou só fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Isso aqui é base para todas as demais listas, para você entender como é importante conhecer essas listas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha só. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isto é uma lista. Eu fiz leitura aqui de dezenas. Então aqui, Mateus, Romanos, Gálatas, Efésios, 1 Coríntios, 1 Timóteo, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas e Apocalipse. Tudo isso aqui faz parte das listas de pecados que Deus abomina,
que Deus não se agrada, nós precisamos conhecer. Hoje nós estamos conhecendo a lista de 2 Timóteo capítulo 3, onde acabamos de fazer leitura aqui: amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes, profanos, irreconciliáveis. Isso aqui nós temos que identificar para não nos assemelharmos a isso, nos desviarmos disso e nos mantermos no caminho da obediência que nos levará até o céu. Segunda parte, Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis. Nós vimos na primeira parte da lição todas essas listas do aumento da corrupção. Vimos que Paulo profetizou o aumento disso, estamos vivendo o aumento disso. Em larga escala, nós estamos vendo em todas as áreas da sociedade, em todos os níveis da sociedade, em todas as classes da sociedade, inclusive na igreja. Na verdade, o aconselhamento do apóstolo Paulo para Timóteo estava intimamente relacionado aos acontecimentos entre a igreja. E ele estava revelando que isso iria aparecer inclusive dentro da igreja. Porque muitos destes homens maldosos aqui, dessas classes, já estavam infiltrados entre a igreja. Que o apóstolo Pedro chega a dizer: farão negócio de vós. E olha, irmãos, eu estava lendo nessas listas, você pode comparar depois, compare essas listas, várias vezes você vê homens que queriam tirar proveito do rebanho, homens amantes de si mesmo, homens que só pensavam em si próprio, homens que só têm interesse próprio, homens egoístas, homens egocêntricos, que só querem pensar no seu bel prazer. Está cheio desses homens, inclusive entre os cristãos, aqueles pseudos líderes que se dizem líderes, mas a Bíblia chama de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, que são lobos ferozes, lobos devoradores que querem o mal do rebanho. Está crescendo. Então, nessa primeira parte nós vimos tudo isso, só que, além de vermos tudo isso, a lição quer ensinar que nós temos que nos desviar, mas nos manter na obediência. E existem algumas maneiras de nos mantermos na obediência. Quais uma das maneiras que faz com que a gente se mantenha na obediência? Imitando os bons exemplos, nos espelhando em homens de Deus que dão bons exemplos. A Bíblia diz: a fé dos quais imitai. Quando o escritor aos Hebreus fala: lembrai-vos dos vossos pastores, a fé dos quais imitai. Atentai para a sua maneira de viver. Está na Bíblia isso. O que acontece nos dias de hoje, muitas das vezes as pessoas não querem se espelhar em homem por causa de uma má interpretação lá do Antigo Testamento, onde nós sabemos, foi profetizado: maldito o homem que confia no homem. Isso não estava se relacionando ou referindo-se a seguir bons exemplos de homens de Deus. Isso significa confiar em si próprio. Fazendo uma exegese bíblica do que significa essa expressão, profetizada no Antigo Testamento, tão conhecida do povo de Deus: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Isso significa confiar em si próprio. Jamais a Bíblia está proibindo de se espelhar nos bons exemplos. Então que fique bem claro isso, e nós podemos sim se espelhar em bons exemplos, partindo da Bíblia, por aqueles que nos deram bons exemplos, que é o caso do apóstolo Paulo, e nos dias de hoje, homens piedosos que nós conhecemos, que estão ao nosso redor. Então prestar bem atenção. Uma dessas aqui, a lição chegou num ponto onde está nos ensinando uma das maneiras de se manter fiel, livre dessas corrupções. Qual é a maneira? Se espelhar nos bons exemplos de homens de Deus. Vamos lá. Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis. Primeiro tópico, um obreiro exemplar. E também o segundo tópico, vamos resumir junto aqui: modo de viver, conforme o versículo 10. Essa expressão, modo de viver, Timóteo via. O que significa? Timóteo via os exemplos de perto. Olha o que diz aqui no estudo da página 391. Tem seguido de perto. O que significa esse versículo? A referência é ao fato de que Timóteo era companheiro de viagens do apóstolo Paulo. Mas antes de tornar-se companheiro de viagens desse apóstolo, Timóteo já conhecia a Paulo e ao seu trabalho, tendo-o observado por longo tempo,
Portanto, ocupava a posição sem par, por ter sido companheiro de um grande mestre e também um homem que quase sozinho levantou a igreja cristã no mundo gentílico. Ou seja, quando você lê na Bíblia, tem seguido de perto, significa que Timóteo acompanhava Paulo e já conhecia o trabalho de Paulo antes de acompanhá-lo em suas viagens missionárias. Então, é isso que a Bíblia está querendo dizer. E Timóteo foi uma bênção nas mãos de Deus, e a história deixou o legado de Timóteo também, porque ele, além de temer a Deus, seguia os bons exemplos que ele via na vida do apóstolo Paulo. Então, isso significa para nós que vale a pena seguir bons exemplos. Deu certo com Timóteo, está dando certo com todos aqueles que também desejam agradar a Deus quando eles seguem os bons exemplos dos homens de Deus e o seu legado. Timóteo passou por uma escola. Olha aqui que importante, irmãos. Na página 394, olha o estudo que diz aqui, ó. Timóteo passou por uma escola. Quando você lê na Bíblia, aprendestes e foste inteirado, o que significa isso? Fica implícito um treinamento e um ensino completo quanto às realidades religiosas, de tal maneira que aquele que é ensinado se apossa definitivamente daquilo que vai aprendendo, baseando sua vida inteira sobre esse alicerce, ou seja, a escola que ele teve. Escola mesmo, de sentar para aprender. Olha que interessante isso aqui, ó. A superficialidade das igrejas de nossos dias se deve ao ministério de ensino deficiente no cristianismo moderno, onde os membros continuam essencialmente ignorantes sobre os ensinos bíblicos. E isso para a vergonha eterna de pastores irresponsáveis, dos ministros cristãos e dos mestres que têm falhado por cumprir seus deveres quanto a esse particular. Olha aqui, ó. De quem o aprendestes? No grego, as palavras de quem estão no plural. É provável que todas as influências didáticas sobre Timóteo estejam aqui em foco, ou seja, sua mãe, sua avó, os mestres que o instruíram no princípio de seu treinamento, parte do qual, sem dúvida, se verificou na sinagoga, mas também, inclusive, seus mestres cristãos, mormente o próprio apóstolo Paulo. Todos esses deveriam ser reputadas pessoas dignas de confiança, de serem seguidas, seus exemplos, que lhe transmitiram uma importantíssima herança, que ele deveria guardar e propagar zelosamente. Nós estamos falando de seguir bons exemplos. Olha o bom fruto que deu o discípulo Timóteo. Por que Timóteo foi uma bênção nas mãos de Deus? Além de temer a Deus, ele seguiu os bons exemplos. Sua avó, sua mãe, os mestres que ensinou ele na sinagoga, porque ele foi um menino, filho de judia, que também estudava na sinagoga. Eu tive o privilégio de conhecer a sinagoga de Jairo. E do lado da sinagoga tinha uma sala onde as crianças iam todo sábado para aquela sala, crianças acima de 5 anos. Porque até os 5 anos a mãe ensinava em casa. De 5 anos para frente, as crianças iam para a sinagoga. Então, naquela sala ao lado, todo sábado tinha estudo sistemático da lei, da palavra de Deus e dos princípios morais. E Timóteo passou por essa escola. Isso foi tão essencial na sua vida que isso foi a base da sua obediência para todo o aproveitamento que ele teve no futuro em relação aos ensinamentos de Deus. E ele seguiu os bons exemplos da avó, da mãe, dos seus mestres na sinagoga e também do apóstolo Paulo. E olha a bênção que ele foi. Isso significa que se hoje nós também nos espelharmos nos bons exemplos e também tivermos atitudes dignas de bons discípulos no que diz respeito a aprender a palavra, desejar estudar a palavra, também aos pés dos mestres, seremos também instrumento nas mãos do Senhor, de maneira que vamos deixar também um excelente legado, como Timóteo nos deixou. Olha só, as melhores e mais nobres pessoas que ele conhecera tinham sido juntamente ou justamente aquelas que o tinham treinado. O caráter delas não se podia negar, tinha resistido ao teste da vida. Que argumento mais coerente podia ser apresentado a Timóteo em favor da veracidade e da razoabilidade do ensino moral
dado por estas pessoas. Tais pessoas eram dignas de ser seguidas em seus ensinamentos. Então, nos dias de hoje, uma das maneiras aonde o cristão ele pode ter para fugir da corrupção e se manter na presença do Senhor é seguir os bons exemplos de homens e mulheres de Deus que já deram prova de vida obediente na presença do Senhor. Porque isso aconteceu com Timóteo. Agora prestar atenção, além do apóstolo Paulo dizer, olha Timóteo, você tens visto, aprendestes e fosse inteirado, Paulo deixa aqui uma linda e maravilhosa maneira de nos mantermos na presença do Senhor. Por meio do quê? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Intenção, fé, longanimidade e amor. Paulo diz assim, até vou ler o texto que diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Agora aqui no tópico 3, nos diz assim, que é na verdade um trecho extraído do versículo bíblico, a intenção, que Paulo fala, a minha intenção, fé, longanimidade e amor. O que significa isso? Olha aqui, ó. A intenção de Paulo, isso diz respeito que ele sempre quis servir a Deus e à igreja. Quando Paulo diz a minha intenção, você conhece, Timóteo. O que significa isso no original? Eu sempre quis servir a Deus e à igreja. Então note, irmãos, que o desejo de servir a Deus e o desejo de servir a igreja é um excelente caminho para nos mantermos na fidelidade. Segundo, intenção, além da intenção, a fé. A fé de Paulo revela a sua obediência aos mandamentos do Senhor. Paulo, ele tinha tanta fé na pessoa do Senhor, que isso levava ele a obedecer ao Senhor. Fé denota obediência aos mandamentos do Senhor. Então aqui, ó, primeiro ponto, para se manter fiel, servir a Deus e a igreja, que essa deve ser a intenção genuína do cristão. Segundo, obedecer os mandamentos do Senhor. Se nós fizermos isso, estaremos nos guardando da corrupção do mal. Terceiro, longanimidade. Isso revela perseverança sem desanimar, devido à fé. Quando Paulo fala da longanimidade, que Timóteo conhecia nele, e que era para Timóteo ter também isso na sua vida, longanimidade fala de perseverar sem desanimar diante das batalhas, diante das adversidades. Por causa do quê? Por causa da fé. Então, o crente precisa estar no caminho da perseverança. Esse negócio que a gente vê muitos dizendo por aí, mas não sou tapete do diabo, não sou obrigado a ficar aguentando tudo isso, eu vou chutar o balde, isso nunca pertenceu a uma conduta cristã genuína do reino de Deus. Então nós temos que ter longanimidade, perseverar sem desanimar diante das aflições da vida. E por último, amor que revela a caridade e trabalho cristão de adorar a Deus e servir aos homens. Paulo diz, você conhece a minha intenção, ande nela. Você conhece a minha fé, ande nela. Você conhece a minha longanimidade, ande nela. E você conhece o meu amor, ande nela. Então, a intenção diz respeito a servir a Deus e a igreja. A fé diz respeito a obedecer os mandamentos. A longanimidade, perseverar e não recuar sem desanimar diante das lutas. E o amor revela o trabalho cristão e também o serviço a Deus de adorá-lo e servir aos homens. Amor. Aí eu digo para você, quer permanecer fiel diante de tamanho avanço da corrupção? Tenha a intenção de servir a Deus, tenha no teu coração a fé para obedecer os mandamentos do Senhor, seja perseverante, não recue, permaneça animado diante das provas e trabalhe em prol do reino, em prol de adorar a Deus, em prol de servir a igreja. Prove o teu amor pela obra do Senhor. Se você se manter dessa forma, tu estarás sendo guardado no caminho da obediência, livre da corrupção dos últimos dias. Que ensino maravilhoso, irmão. Compartilhe isso. Vamos para frente, a terceira parte. O ensino da palavra de Deus em tempos difíceis. Então,
Recapitulando, a primeira parte, vimos aqui a corrupção, a maldade que está aumentando no mundo, com todas as listas que a Bíblia apresenta. Segunda parte, a maneira de se manter fiel sem ser atingido por essa maldade, que é seguir os bons exemplos de homens de Deus e andar nessas virtudes que o apóstolo Paulo ensinou como era a sua intenção, a sua fé, a sua longanimidade e o seu amor. E agora, mais uma recomendação maravilhosa para se manter fiel. Qual é ela? O ensino da palavra de Deus. Olha só, o valor do ensino bíblico, primeiro tópico. Nós temos aqui o valor do ensino bíblico, eu já vou ler aqui os tópicos. Combatendo o ensino, combatendo o espírito do anticristo, aliás, com a palavra de Deus. E o terceiro tópico, a palavra de Deus e seus referenciais éticos. Prestar bem atenção aqui, irmãos. Na página 396, nós temos algo muito importante aqui. Para o ensino. Quando o apóstolo Paulo fala que a palavra é apta para ensinar, no versículo 16, você vê toda a palavra de Deus, toda a escritura é apta para ensinar, divinamente inspirada. O que significa para ensino? Preste bem atenção. No grego, o substantivo é didaskalia. Palavra essa que usualmente se reveste de sentido formal. O que é o sentido formal? Existe todo um sistema de seriedade que envolve isso. Até tem o convite informal, a pessoa convida, né? Só para você ter noção do que é formal. Convite informal, a pessoa convida de boca. Ô, vá lá na minha festa. Agora um convite formal, a pessoa faz um convite, né, impresso, uma carta, e manda formalmente. Isso indica todo um aparato de seriedade no desenvolvimento da prática. Então, ensino formal diz respeito a ter dia, local e hora para aprender a palavra. Preste bem atenção. Se reveste de sentido formal nestas epístolas pastorais, isto é, doutrina, em contraste com qualquer simples instrução. Quando a Bíblia diz para o ensino, que a palavra é apta para o ensino, isso não diz respeito a uma simples instrução. Diz respeito ao ensino formal. Sabe o que significa isso? Ao ensino sistemático. Muitos estão pecando nos dias de hoje, por quê? Porque não estudam a Bíblia de forma como Deus deseja. E qual é a maneira que Deus deseja? Quando Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, Jesus estava querendo dizer, vocês precisam ter dia, hora e local para sentar e estudar a palavra. Isso é prática, apesar do cristianismo ter saído do judaísmo e não precisar observar muitas práticas das leis cerimoniais, porque a lei serviu de guia até Cristo, apesar de não precisar, algumas formas de conduta o Senhor Jesus manteve. Dentre elas, a prática, os apóstolos faziam isso. Eles, uma vez por semana, quando eles estavam com Jesus, eles já se sentavam para estudar a Bíblia na sinagoga, que era o sábado. Depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, os apóstolos davam a palavra todo dia. Eles disseram, olha, vocês vão servir as mesas, nós vamos perseverar no ministério da palavra e da oração. O ministério da palavra e o ensino da palavra naqueles dias estava relacionado a eles sentarem com os mestres, abrirem as escrituras e fazerem estudos da palavra, para observarem e praticar aquilo. O que isso significa para os dias de hoje? A igreja que não ensina os membros a sentar uma vez por semana, abrir a Bíblia e fazer estudo bíblico, estão cometendo uma das maiores negligências que se possa esperar de um cristão. Porque o estudo da palavra não pode ser negligenciado. Só existe uma maneira de vencer a corrupção dos últimos dias: estudar a palavra. Eu quero fazer leitura aqui, ó. Isto dá a ideia de uma escola para ter certeza de que a pessoa realmente vai aprender. Eu quero fazer leitura desta parte final aqui, do tópico 3, que diz assim, ó. As leis de muitos países favorecem a imoralidade e a falta de ética na sociedade. Muitas delas são estabelecidas sob a égide de filosofias materialistas, relativistas e pluralistas. A palavra de Deus, todavia, traz em seu âmago referenciais éticos e morais para a plena felicidade das famílias em qualquer civilização. Os que rejeitam
esses referenciais ficarão perdidos, inclusive cristãos que se dizem cristãos, os que não estudam a Bíblia, ficarão perdidos, inseguros, sem rumo e sem orientação. O resultado disso é a tragédia moral que vem se abatendo, especialmente sobre a família e a sociedade como um todo. É imprescindível prestar um trabalho a Deus com a nobreza do ensino bíblico. Ou seja, líderes genuínos, obreiros genuínos, igrejas saudáveis não negligenciam as reuniões de estudo bíblico da palavra. Igrejas que não têm estudo bíblico, elas estão fadadas ao fracasso. Elas vão de mal a pior. Cristão que não estuda a Bíblia vão de mal a pior. Fica aqui um apelo do Espírito Santo. Por favor, valorize culto de ensino bíblico e escola bíblica dominical. São os momentos que a igreja cumpre o mandamento do Senhor de estudar e examinar as Escrituras. É onde a gente senta para estudar a palavra aos pés dos mestres. Deus nunca vai ferir esse princípio. O seu povo precisa conhecê-lo por meio do estudo da palavra, através dos mestres que Deus levanta. Por que você acha que Jesus deu uns para mestres? Para bonito? Só para dizer que tem? Não, irmãos. É vontade do Senhor que a igreja se reúna em dias específicos, em horário específico, de forma formal, adequada, sistemática, para examinar as Escrituras. Somente dessa forma a gente vai conseguir pautar a nossa vida nos ensinamentos da palavra, a fim de que essa corrupção e essa maldade que está assolando a humanidade não destrua a nossa vida espiritual e a gente se mantenha seguro no caminho que nos levará à salvação, à vida eterna. A vida eterna. Então, eu peço que você divulgue esse vídeo, esse ensinamento, mostre essa lição, o crescimento da maldade e a maneira de como vencer essa maldade, seguindo os bons exemplos de homens de Deus e estudando a palavra do Senhor Jesus. Eu fiz questão de ler, quero fazer questão de ler, fiz questão de anotar ali para ler a conclusão da lição. A conclusão diz assim: vivemos tempos difíceis, por isso precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Ela é um guia seguro para conduzir o crente neste mundo de trevas, morais e espirituais. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que são sal da terra e luz do mundo. Portanto, sejamos exemplo para esta sociedade pós-moderna e eu acrescento, sem Deus. Infelizmente é uma verdade. A própria Bíblia diz, o mundo inteiro jaz no maligno. E eu convido você que deseja fugir dessa corrupção, fugir dessa maldade, se manter no caminho que te levará à vida eterna, eu convido você, domingo esteja conosco nas nossas igrejas, para aprender a lição de número 9, onde nós aprendemos sobre a corrupção dos últimos dias e como fazer para fugir dessa maldade e se manter fiel na presença de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.